Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre teu pai e tua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá e venda tudo. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e, cheio de tristeza, foi embora, porque tinha muitas propriedades. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele afirmou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, é costume a gente ter muitas coisas nesta vida. É costume nós termos muitos bens de valor nesta vida. É normal. Cristo quer que nós sejamos felizes. É o desejo de Deus que nós sejamos felizes. Muitas das vezes, porém, nós não entendemos, nós não sabemos balancear. O que Jesus trata no Evangelho de hoje é sobre o balancear dos nossos bens. Até quando os meus bens vão subir a cabeça? E se isso acontecer, o que eu devo fazer para consertar o meu espírito para não acumular muitas coisas? Jesus nos oferece uma forma muito boa, uma fórmula para alcançar a vida eterna, de uma vez por todas. Aqueles que seguirem os passos que Jesus seguiu, os passos que Jesus ordenou, nós teremos a vida eterna. Primeiro passo do Evangelho de hoje, que é um ponto muito forte. Muitas das vezes na nossa vida, obedecer à vontade de Deus. Por que eu digo isso? Porque Jesus virou para ele e falou assim: Você obedece os mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. E dentre os outros todos que ele falou. E aí o homem diz: Eu obedeço. E antes ainda Jesus tinha falado: Só Deus é bom e mais ninguém. Quantas vezes na nossa vida a gente está disposto a obedecer dentre muitas outras coisas, menos a vontade de Deus? O pároco, num domingo de missa que a gente estava, que eu fui na missa, ele falou assim, na pregação dele, ele disse assim: muitas das vezes nós temos que ir ao Santíssimo, se dobrar frente ao Santíssimo e dizer: Senhor, o que você quer da minha vida? Nós estamos muito ocupados com as nossas vontades, com os nossos desejos, com aquilo que vai nos fazer bem, e acaba que a gente esquece do que Deus quer para a nossa vida. E aí as vontades do mundo, os desejos mundanos, tudo isso a gente coloca no altar em Jesus, só que a gente esquece aquilo que Deus quer para a nossa vida. É muito interessante pensar dessa forma, porque quando nós entendemos o que Deus quer para a nossa vida, nós começamos a compreender que
A vontade de Deus tem que ser feita no nosso caminho, em todos os instantes. Quando Jesus fala, você obedece os mandamentos, significa que você tem deixado espaço para que Deus entre na sua vida? Caríssimos irmãos e irmãs, uma vida sem Deus, uma fé sem Deus, é uma fé morta. Uma fé que não tem Deus no coração é uma fé falsa. Porque na hora que você está na felicidade, na alegria, eu louvo a Deus, eu agradeço a todos os instantes que Deus me deu a vida, a oportunidade de estar aqui. Mas quando acontece algum desastre, ai, porque Deus nunca me ajudou. Ai, porque eu sempre pedi, Deus nunca me livrou daquele mal. Nós estamos preparados para fazer aquilo que é da nossa vontade, mas não estamos preparados para aceitar o que é da vontade de Deus na nossa vida. Para aceitar o que é bom para a nossa vida e que Deus nos oferta para nós. Segundo ponto do Evangelho de hoje. Jesus diz assim: para você uma coisa, vá, vende todos os seus bens, oferta todo o dinheiro aos pobres, pegue a sua cruz e me siga. Um bom chamado vocacional, um bom chamado mundano, um bom chamado de Cristo é um chamado forte. É aquele chamado que cutuca o coração. Que a partir da sua resposta, você cutuca também o coração da outra pessoa. Você é tocado e você toca. Cristo, então, depois de todo esse embate, depois de todo este ensinar Deus para a pessoa, Cristo diz assim: então para você só falta uma coisa. Vai, vende todos os seus bens, vende tudo aquilo que você tem. Vende sua casa, seu carro do ano, vende o seu celular, vende tudo que você tem. Fica só com a roupa do corpo. Pegue a sua cruz e me siga. Muitos se perguntam, né? Mas por que pegar a cruz? Qual que é o sentido de pegar a cruz? O sentido de pegar a cruz, o Padre Léo já ensinou isso no A Cura do Ressentimento. O sentido de pegar a cruz é o seguinte: é você ir com Cristo, mas não esquecer dos seus problemas. É você ir com Jesus, caminhar com Jesus, mas não esquecer das suas dificuldades, daquilo que você carrega, das suas missões, ou seja, da sua cruz. Cruz é motivo de dor e ninguém fica feliz depois de ser crucificado. Quero ver alguém ficar feliz na Sexta-feira Santa. Por isso Jesus faz essa comparação. Muitas das vezes as pessoas estão preparadas para seguir Jesus e realmente seguem ele, mas não estão dispostas a carregar a cruz. O que acontece? Quando bate a primeira dificuldade, a pessoa já tropeça e não consegue mais segui-lo. Quando bate o primeiro problema, a pessoa já não aguenta mais seguir Jesus. Porque eu fiz de tudo até aqui e Jesus não me ofertou nada em troca. Porque eu sempre rezei o terço e Jesus não resolveu o meu problema. Claro que ele não resolveu. Não é Jesus que vai resolver o seu problema. É você. Jesus vai sim auxiliar você através do entendimento, do Espírito Santo. Mas ele não vai tomar o seu problema e resolver e te dar numa beijada. É você que deve resolver o problema. Somos nós que devemos resolver o problema. Ano passado eu já falei várias vezes de coisas que aconteceram na minha sala ano passado. E muitas das vezes eu ofertava para Jesus, Jesus cura aquela sala. Jesus resolve aquele problema. Só que daí eu comecei entendendo que não era Jesus que tinha que mudar a sala, era eu que tinha que mudar a sala. Não era Jesus que tinha que resolver o problema daquela sala, era eu que tinha que entender que aquela sala não tinha conserto e que eu precisava mudá-la. Foi aí então que eu parei e eu pensei o que eu poderia fazer.
Terceiro ponto do evangelho de hoje. Então, o segundo ponto é exatamente este: seguir a Cristo. Esquecer os problemas, esquecer as coisas que nós temos, pegar os nossos problemas e seguir a Cristo. Porque só Ele é a resolução dos nossos problemas. Terceiro ponto do evangelho de hoje: a resposta. Como nós responderemos depois de um chamado tão poderoso como este? Veja bem, Jesus ordena para que o homem venda os seus bens, deixe tudo o que ele tem, pegue a túnica, a cruz e siga ele. O que o homem responde? Nada. A resposta é o olhar dele. Ele se entristece, fica triste e vai embora, porque tinha muitos bens a ofertar. É. Quando a gente escuta o chamado que a gente escutou naquele segundo ponto que eu falei, qual que é a nossa resposta? Ah, mas eu não posso ir agora. Por quê? Porque eu tenho um negócio para fazer em casa. Ah, mas eu não posso ir agora. Ah, porque tem muitas coisas. Tem um parente meu lá que tá doente. Ah, que eu vou ter que faltar na missa hoje porque tem que cuidar do fulano de tal, que o fulano de tal tá doente, tá com a perna quebrada. Ah, que eu não vou poder ir hoje porque eu tenho que adiantar o almoço porque minha família vai vir aqui, eu não tenho tempo. Todas essas desculpas e tantas outras são coisas que nos atrapalham do caminho de Deus, coisas que nos desviam do caminho de Deus. Ora, estamos muito preocupados com os bens. Todos nós estamos preocupados com os bens, ao invés de se preocuparmos com Cristo. Cristo dá oportunidade, e é interessante comparar isso com um filme que eu assisti, que se chama A Estrela de Belém. Claro que esse trecho não tem nada a ver, mas exemplifica a forma que eu estou trabalhando. É o seguinte: Jesus ainda não tinha nascido, mas havia aquelas carreatas, né? Com as com o rei que passava pelas cidades lá com a carreata com um monte de cavalgada, lembrei, cavalgada real. E aí eles passavam assim em todas as cidades. E tinha um o sonho dele era entrar na cavalgada real, né? Era ficar na frente do rei, né? Levar o rei. Só que todas as vezes que a cavalgada passava, que ele ia seguir a cavalgada, não dava tempo. Porque ele era um burrinho que trabalhava em moinho. Daqueles moinhos de moer açúcar. Ou seja, voltando para a nossa realidade, na nossa vida. Muitas das vezes, Jesus passa por nós. Ele nos dá a oportunidade de seguir. Mas nós estamos presos, amarrados ao moinho do pecado. Ao moinho do encardido. Vejam como eu utilizei esse exemplo. Muitas das vezes nós estamos presos, atados ao pecado, ao moinho do encardido. E é um moinho tão fácil de se retirar. Depois, no filme, mostra que o burrinho conseguiu sair. E eu não vou mais contar trecho desse filme, não, porque senão eu vou estar contando spoiler. Eu já assisti o filme completo umas 2 vezes. Mas depois mostra que o burrinho conseguiu sair. E aí, quando ele sai, ele vai correndo em direção à cavalgada real. Mas aí ele entende que a função dele era outra. Mas essa é a nossa função. Quando nós conseguimos sair do pecado, a nossa função é correr em disparada a Cristo. Como uma criança que vê o pai a quilômetros de distância e sai correndo em direção ao pai. Assim deve ser a nossa fé. Uma fé motivada a estar o tempo inteiro a Cristo. Uma fé motivada a sair do pecado, sacudir a nossa poeira e seguir a Cristo. Em disparada. Não voltar atrás. E lá nós entenderemos que nós estamos no caminho correto para a nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.